Carro elétrico no Brasil ainda é uma loucura? Pois é, gente. Primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte: ainda não se sabe como vai ser o mercado de usados. Os achólogos já estão afirmando que carro elétrico, eu vi um achólogo outro dia falando que em 5 anos não vai valer nada. É claro que tem que valer. Se a bateria está se formando uma tendência, a garantia é de 8 anos, por que com 5 não vai valer nada? E dizem que 8 anos, nós vamos esperar para saber, é para ela começar a perder alguma coisinha. Até 8 anos não perde nada. Então, gente, não se pode dizer isso, nem aos 8 anos. E não se pode dizer também não, porque vão surgir outras baterias mais baratas. Amanhã você comprou um carro com bateria íon de lítio, aí você vai, quem sabe, colocar uma bateria por um preço melhor de sódio. Não se sabe ainda isso aí. Outra coisa, eu tenho acompanhado o pessoal que faz recuperação de baterias automotivas na Europa e nos Estados Unidos, e não pifa a bateria inteira de uma vez, não. O que está acontecendo direto, entra na internet para você ver, é que um elementozinho pifa lá no meio, e aí já começa a dar mensagem de erro, já começa a causar problema, mas é uma célula. Aí você tira aquela célula, abre ela, então já está começando a haver reforma de baterias. Quando o carro é desmanchado, essas empresas pegam as baterias, reformam elas dentro de padrões e elas ficam funcionando a contento. Então, você já vai ter o preço só de arrumar se sua bateria pifar. E vão surgir empresas, que eu sempre tenho repetido, que vão ter baterias e o negócio delas vai ser alugar as baterias para você. Então, a sua bateria pifou, você aluga uma e aí você paga impostos dessa empresa. Quando ela descarregar, você para, tira uma e coloca a outra. Então, nós não podemos dizer o que vai ser do futuro. Mas, ainda assim, eu fiz umas contas aqui e aí eu não quis ser otimista, então eu preferi confiar no plano de etiquetagem veicular do Inmetro. Eles já estão testando carros elétricos. Entra lá, eu vou mostrar a página para você, mas põe plano de etiquetagem veicular, tudo mais, que você vai chegar nas tabelas. E aí o que eles fazem? Eles pegam cada carro e fazem o consumo dele com etanol, com gasolina, na cidade, na estrada, fazem sempre igualzinho. Então talvez você não consiga o número de consumo que eles conseguem, mas se eles colocam que um consome menos que o outro, é verdade. A menos que haja alguma fraude, né, que no Brasil a gente não pode ter certeza de nada, mas eles fazem o teste igualzinho, com o carro número 1, com o 2, com o 3, com o outro modelo, com o outro, e estão fazendo com o elétrico. E aí eles estão, para ficar fácil de você entender, fazendo a colocação de consumo do carro elétrico, embora eles calculem lá, né, em joules e tudo mais, eles lançam o resultado final em quilômetro por litro. Então você pega um veículo que o modelo dele, a combustão, faz 16 km por litro com gasolina na cidade, aí eles fazem os testes todos, esse veículo está fazendo 52 equivalente, né, com a energia elétrica, com a bateria. Então, gente, essa aí é a página, né, dos testes, né, que tem as medições todas. Eu separei o Quid e o E-Quid, né, o elétrico e o normal. Aí nós vamos lá para o consumo, vamos ver lá onde é que está o consumo. Tá aí, ó, gasolina ou diesel e elétrico. Então, o veículo que faz 15,7 na cidade faz 52,7 na cidade se for elétrico. Entendeu direitinho? Com gasolina, 15,7. O elétrico, o custo para rodar com o elétrico é como se ele fizesse 52 km por litro de gasolina. E aí eu fiz aqui uns cálculos. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é o consumo. Se o E-Quid, né, o E-Quid, ele faz 52,7, ao passo que o normal, a combustão, faz 15,7, o quilômetro rodado no elétrico é 10 centavos e a combustão 34 centavos. Quer dizer, no Brasil, que você roda 12 mil quilômetros por ano, você tem uma economia, hoje, né, com os preços atuais da gasolina, de R$ 2.880. Essa é a diferença. Então, continuando a conta, né, com relação ao preço de revenda, que ninguém sabe, a única consideração que eu tenho a fazer aqui é o seguinte: as baterias têm garantia de 8 anos. Então, eu acho que a gente pode afirmar
com toda certeza que você vai rodar tranquilo por 8 anos. Tem garantia, se a bateria der problema, você vai trocar, né? Nesses 8 anos, você vai economizar R$23.000, fazendo as continhas que eu falei para vocês. Olhei um carro parecido a combustão, ele desvaloriza nos mesmos 8 anos R$38.000. Então, quer dizer, está faltando 15. Se você puder vender um carro elétrico daqui a 8 anos por pelo menos 15 mil, já vale a pena. Será que você não vai conseguir vender por 15 mil? Tudo descerá, viu, gente? Então é isso aí. Agora, isso que eu estou falando é para o cidadão comum, né? Para a pessoa, familiar, etc., que roda os 12 mil. Para quem roda muito, tipo motorista de aplicativo, que roda 5 mil quilômetros por mês, 60 mil quilômetros por ano, ele paga o carro antes de dar os 8 anos, que é a garantia da bateria. Então, se ele paga o carro com 6,9 anos, em 7 anos, se em 7 anos, que o carro ainda está na garantia da bateria, ele jogar o carro fora, fizer uma fogueira, para ele não está perdendo dinheiro nenhum em relação a um veículo a combustão. Então, tem que fazer essas contas. As pessoas ficam falando e não param para pensar. Mas você, só com a economia, já pagou o carro antes da garantia da bateria acabar. Entendeu? E tem mais. O seguro, eu simulei seguro de carro elétrico, está mais barato, porque tem poucas unidades, tudo mais. Ele é seguro, né? São muito mais modernos. Geralmente tem todos esses equipamentos de segurança ativa, né? Que evita a colisão. Acho que é por isso. A manutenção é muito mais barata. Não tem o que estragar. É fluido de arrefecimento que não suja, porque você não tem aquela confusão do funcionamento, não tem retentor para todo lado, o circuito ele é todo fechado. Pastilha ele quase que não gasta, porque você só usa o freio mesmo em situações de perigo. Por quê? Normalmente você só alivia o acelerador, ele já começa a tomar energia das rodas e ele freia primeiro eletricamente, recuperando energia. Só se você tiver uma situação ali de emergência que ele vai usar freio mesmo. Então, pastilha de carro elétrico está durando mais de 80 mil quilômetros, segundo eu estive conversando com o pessoal da praça aí. Acho que bem mais, porque o cara me falou que aos 80 a pastilha ainda está nova, mais que meia vida que ele falou. Então, gente, e não troca óleo. Então não tem aquele papo, tem que trocar óleo, o filtro de ar, etc, etc. Não tem nada disso. Então, fora essa continha de padaria que eu fiz, tem essas questões todas de manutenção, tem menor emissão de poluentes, inclusive no Brasil, você está ajudando, principalmente no Brasil, você está ajudando o meio ambiente, e vamos ver se, né, eles dão alguma forcinha aí no IPVA, porque o IPVA ainda é normal, né? É um percentual. Se ele é mais caro do que um carro convencional, o IPVA é um pouquinho mais caro. Mas é isso, gente. Não se pode, nem eu, nem ninguém pode afirmar hoje a exata conta da situação do carro elétrico. Ninguém ainda sabe as questões de manutenção e as questões de valor de revenda. Então, vamos aguardar um pouco mais, mas eu não quis deixar de trazer para vocês, porque a gente comentou no programa passado sobre essa questão de que um motorista de aplicativo pode jogar o carro fora, não precisa nem preocupar em vender, porque ele paga o carro com economia antes da garantia acabar. Então, assim, isso tudo precisa de ser considerado. Vai guardando isso na cabeça, mas uma conta bem feita só no futuro que nós vamos fazer. Vamos ter que esperar um bocadinho mais.